Olá, tudo bem? E hoje é mais um nosso X da Questão. E o nosso X da Questão de hoje é bem interessante. Eu recebi vários pedidos me perguntando: Liana, a respeito do nome, o meu nome. Eu fui casada durante 10 anos, durante 20 anos e, claro, utilizei bastante o nome do meu marido. Eu me separei, eu me divorciei. Como que eu faço? Eu adquiri uma profissão que foi conhecida durante esses longos anos e foi incorporado ali o sobrenome do meu marido para essa minha profissão, para o meu direito de personalidade. Eu fiquei conhecida como política com esse nome, como advogada com esse nome, como dentista com esse nome. Eu tenho livros publicados com esse sobrenome, que no direito a gente chama prenome, não é? Então, e aí, Liana, como é que eu vou fazer? Ele exige, alegando que eu dei culpa, não é, à separação, ao divórcio, e aí ele não quer que eu utilize esse sobrenome. Como que eu vou fazer? Então, olha só, para especificar direitinho sobre isso, tanto no casamento, gente, como na união estável, tá? Há a possibilidade da alteração desses nomes, tanto ao cônjuge quanto ao companheiro, tá? Então, em se tratando aí de casamento, se aplica ali o que está no artigo 1565 do Código Civil, tá? E olha só, isso pode acontecer tanto ali antes nos preparativos, não é, do casamento, como depois também o STJ já se pronunciou, esse sobrenome pode ser incorporado. O detalhe é que ele pode ser incorporado hoje, não mais como antes era previsto pela mulher, mas pode ser vice-versa, pode ser incorporado tanto pela mulher quanto pelo homem, não é? Então há ali essa incorporação mútua de ambas as partes, ou de uma pessoa ou de outro, qualquer um que assim desejar pode incorporar ali o sobrenome, tá bom? E pela lei de registro e comércio, pela lei de registro público, a 6.015, também essa alteração ela pode ser feita na união estável, tá? Então, e ela já há muito tempo já se permitia essa alteração com a averbação do patronímico, não é? Que é o sobrenome. Então, isso já era possível, mas a lei dizia que desde que não houvesse, que eles fossem solteiros, não é? Que não houvesse ali impedimentos para as pessoas de união estável para que pudessem incorporar esse patronímico, ou seja, o sobrenome, tá bom? Atualmente se aplica à união estável as mesmas regras, por analogia ali, as mesmas regras do casamento no que pertine ao acréscimo de sobrenome, tá, gente? Então, as mesmas regras do parágrafo 1º do artigo 1565 do Código Civil. Tanto faz ser casado como convivente, tá? Então, até a vigência, gente, do Código de 1916, do antigo Código Civil, e também até o advento, não é, do Estatuto da Mulher Casada, que era a Lei 4.121 de 1962, a adoção do sobrenome pela mulher, ela era uma tradição e ela era para a mulher, não é? O homem não podia ali adotar, e tanto é que muitos casamentos ainda na época dos nossos pais, só a mulher quem fazia aditava ali o sobrenome do marido, né? Depois de 1962, tornou-se facultativo. Em 1962, a mulher colocaria o sobrenome do marido, se ela quisesse, ou, se não desejasse, não colocaria, tá? Agora, depois de 2002, do novo Código Civil, entrou a possibilidade, a faculdade, de o marido também, se quiser, adquirir ali o sobrenome da mulher. Então, tanto a mulher pode colocar, como se quiser não coloca, como também o marido pode acrescer ali o sobrenome da mulher. O que eu quero dizer, que fique bem claro, é que não há previsibilidade legal da supressão, tá, dos sobrenomes pessoais, ou seja, ninguém tem que tirar o seu nome todo, os seus nomes, para adquirir o sobrenome do cônjuge ou da cônjuge, tá? Isso não há previsibilidade no código, tá? E anteriormente, a mulher geralmente ela tirava o nome da mãe, não é? Para adquirir o sobrenome do marido. Na época em que eu casei, eu já não tirei nenhum sobrenome. Eu sim adquiri o sobrenome do meu marido, mas eu já não tirei nenhum nome. Meu nome ficou enorme,
mas eu não suprimi nenhum dos meus nomes, ou seja, nenhum dos meus prenomes, sobrenomes, tá bom? Muito bem. Com a dissolução do casamento ou da união estável, né? Aí então vem aquela possibilidade de cada um dos cônjuges ou cada um dos conviventes retomarem ali os seus nomes anteriores, não é? Voltar a utilizar os nomes antes do casamento, os nomes de solteiros, tá? Muito bem. Isso pode ocorrer tanto por sentença, não é? Como pode ocorrer também posteriormente, por iniciativa de quaisquer ex dos cônjuges, não é? Ou ex-companheiros, já que estão pela lei equiparados, tá? Agora, antes de 2002, o que eu quero dizer para vocês é que, ocorrendo ali pela lei do divórcio, que é a lei 6.515 de 77, quando se divorciava, automaticamente a mulher perdia ali o sobrenome do marido, tá? Então, ela se divorciava, ela perdia o sobrenome do marido. E em relação à separação, existia ali a comparação com a culpa. Então, a separação era sempre atrelada à culpa. A mulher deu culpa à separação? Era sempre assim. Se a mulher deu culpa à separação, então ela não teria o direito de usufruir ainda, de utilizar, eu não chamo nem usufruir, porque eu não acho que seja usufruir. Utilizar, porque como a pessoa já era conhecida. De utilizar o sobrenome do marido. Então estava sempre atrelado ao critério subjetivo ali, se houve culpa ou se não houve culpa, não é? Havendo culpa, a mulher não tinha o direito de continuar com esse sobrenome do marido. Então era sempre atrelado à análise de culpa ou não, tá? Então, olha só, a partir do Código de 2002, aí a regra foi invertida, tá? E esse artigo que dizia isso, sobre a culpa, não é? Que é o 1571, o parágrafo 2º, não é? Então, esse artigo, perdão, o artigo 1578, que falava sobre culpa, ele foi declarado inconstitucional, tá? E é claro que agora não existe mais esse atrelamento, independentemente de culpa, porque antes ainda se resguardava assim, olha, na separação, se houve culpa, ela não terá direito, salvo, ainda tinha alguns resguardos pela lei, alguns casos que resguardavam, se ela for extremamente prejudicada, não é? Se ela for notoriamente conhecida com esse sobrenome, se aquilo diferenciar totalmente do sobrenome dos filhos, então havia ali uma ressalva no artigo 1578, que foi ali agora julgado, desde 2002, julgado, não foi recepcionado pela Constituição e foi julgado inconstitucional. Então, agora a regra passou a ser outra, tá, gente? A regra é outra agora, tá? Então, olha só, antes mesmo da emenda constitucional 66, que foi de 2010, que foi quem afastou definitivamente essa presunção de culpa, não é? Lá do 1578, que a gente já sabe que foi julgado inconstitucional, então a aquisição do patronímico ali do cônjuge pelo casamento já foi tido como uma aquisição de direito de personalidade. Embora a Constituição Federal, gente, não venha claramente se manifestando, tá? Que esse direito do nome de adquirir o sobrenome é seu, é pessoal, é personalíssimo, tá? Ela só vem falando isso indiretamente lá no artigo 5º da Constituição Federal, quando fala no direito à imagem, não é? Então, ela fala no direito à imagem, dos danos morais ali, do que cabe à imagem, mas ela não fala diretamente nessa proteção personalíssima. O Código de 2002, por sua vez, em vez de falar só como a Constituição fala direito à honra, à imagem, ele trouxe ali, não é, a proteção, sim, do direito da identidade, que tanto abrange o nome, não é, como o prenome, como o nome dos pais, não é? Então abrange tudo, tá? E automaticamente, então, ali foi tido o artigo do Código 1578 que viola esse princípio do direito da personalidade, tá? Em suma, hoje em dia, tá? Quaisquer pessoas que venham se separar, tanto de uma união estável, como por separação, como por divórcio, isso tanto faz ser homem como mulher, porque vocês sabem que está todo mundo equiparado, e
Tanto faz ser união também como casamento, porque também já estão equiparados, não é? Então, olha só, você tem o direito de permanecer. A regra é permanecer, tá? O extraordinário, a exclusão é você não permanecer. Ou seja, para o cônjuge que adquiriu o sobrenome, tanto faz ser o homem como a mulher, ele só não permanece com o sobrenome se assim ele quiser. Ou seja, se expressamente ele renunciar. Então, lá na sentença de separação ou divórcio, perdão, na sentença do divórcio, ou no ato da separação, ou lá na dissolução da união estável, ele vai dizer, olha, eu não quero mais utilizar esse sobrenome, eu quero voltar ao status quo. Eu quero voltar a utilizar o nome que eu tinha. Então, isso é uma opção, independentemente de ter culpa ou não, tá? Do cônjuge que acresceu o seu nome do outro cônjuge, tá? Então, isso agora é regra. Cabe a ele. Isso é direito da personalidade. Portanto, se você abrir um negócio, se você se você tem livros publicados, se você desenvolveu toda uma atividade profissional ao lado dessa pessoa de quem você adquiriu esse nome, fique tranquilo, porque você não vai perder, tranquila ou tranquilo, você não vai perder esse nome, tá? Até porque isso faz parte, é inerente ao direito da personalidade, isso é personalíssimo. Esse nome que você adquiriu é seu e só através da sua renúncia, independentemente se você deu culpa ou não a esta separação, é um direito personalíssimo seu. Gostaram? Então, se vocês gostaram, dê um like no meu canal, se inscrevam, tá? E ativem os sininhos para as notificações das próximas publicações. Até mais. Tchau, tchau.